E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal, sou o Fábio, para quem não me conhece. Hoje a gente vai falar de margin e de padding, tá? Algumas coisas não mudaram no HTML5, tá pessoal? Mas como eu falei já em vídeos anteriores aí, para não deixar a galerinha nova para trás, né? Eu vou abordar alguns assuntos e a partir de um certo ponto todo mundo vai estar no mesmo nível de aprendizado e aí todo mundo caminha junto, beleza? Então como a gente domina aí o margin e o padding sem ficar quebrando a cabeça? Vamos criar primeiro uma box principal, que vai ter uma classe com o nome de principal. Vamos fechar essa div. E dentro dessa div vamos criar uma section. E fechar a section. O Sublime Text, pessoal, tem algumas vantagens, que é, por exemplo, o auto-completar. A gente digita somente o começo do código, coloca alguns parâmetros e aperta o Tab e faz tudo automaticamente, ele autocompleta. Mas como tem muita gente iniciando, é ideal que vocês façam manualmente mesmo, na unha, para poder memorizar, beleza? Vou colocar um texto qualquer aqui só para exemplificar. Vamos salvar e atualizar no nosso navegador, ok? Vamos começar formatando a nossa box principal. E aqui é o seguinte, vamos colocar somente uma cor de fundo para a gente poder enxergar. Colocar um cinza bem clarinho. Vamos determinar uma largura. Vou colocar 1200 pixels. E como eu falei em outras aulas aí, se não me engano, acho que foi na segunda aula, não vamos colocar altura não, porque a nossa box vai aumentando de altura automaticamente conforme a gente vai formatando os objetos dentro dessa box. Vamos formatar o nosso section. Melhor formatar não, vamos deixar aqui assim por enquanto. Depois a gente trabalha na section. Bom, vamos lá. Começando com o margin, pessoal. O margin, ele é o espaço ou distância que a gente tem da parte externa dos objetos ou elementos. E o padding é o espaço que a gente tem na parte interna, ok? Então, como que a gente faz isso daí? Vamos colocar aqui o margin, dois pontos, sempre termina lá no final ponto e vírgula. E é o seguinte, se eu não especificar, colocar somente o margin e colocar, por exemplo, 20 pixels, a minha box ela vai ter uma distância de 20 pixels, tanto da esquerda como lá do topo, e também da direita e a parte inferior. Se eu quiser, por exemplo, só da esquerda, eu coloco um margin left, e do topo ele não vai ter. Se eu quiser uma distância da direita, coloco margin right. Se eu quiser do topo, eu coloco margin top. Se eu quiser da parte inferior, eu coloco um margin bottom, ok? Então, por padrão, automaticamente os objetos são alinhados aqui à esquerda, tá? Se eu tirar aqui esse margin left, pode ver que ele fica alinhado aqui à esquerda automaticamente. Se eu quiser alinhar essa minha box no lado direito da tela e aplicar lá uma distância da direita, eu preciso fazer essa box flutuar para a direita. Como eu faço isso? Utilizando o float. E aí eu coloco float right. Pronto, está alinhado lá na direita. Ok? E agora sim eu posso determinar qual a distância que eu quero da direita. Com o margin right. Eu vou colocar, por exemplo, 30 pixels. Como eu especifiquei, ele distanciou em 30 pixels somente da direita. Como eu já havia falado, no mesmo exemplo do margin left, se eu não especificar, ele vai distanciar tanto da direita como da parte do topo. O margin, pessoal, a gente utiliza também para centralizar um objeto na tela. Basta colocar margin alto, ok? Só que vamos tirar aqui o float right, porque se a gente está mandando flutuar para a direita, então não vai ficar no centro, tá? Pronto, está alinhado ao centro. O margin, pessoal, é basicamente isso. Isso é o principal que você precisa fazer, tá? Saber, né, para trabalhar com margin. Agora a gente vai falar do padding, que é o espaçamento, a distância interna dentro do objeto. Vamos colocar um padding, termina aí com ponto e vírgula, é a mesma coisa. Eu preciso especificar o distanciamento eu quero da esquerda, da direita, do topo ou da parte inferior. Se eu colocar um padding somente, ele vai criar um espaçamento interno nos quatro lados. Vamos colocar aqui, por exemplo, 30 pixels. Pronto, percebam que criou uma distância aqui nos quatro lados. Só que se vocês repararam, pessoal, quando eu coloco um padding, o tamanho da minha box ela cresce também.
de acordo com o valor que eu coloquei aqui, que foi 30 pixels. Nesse caso, para mim não vai ter problema, não vai me afetar em nada, que cresça o tamanho da minha box, porque eu quis que ficasse assim, não tem problema. Só que, em alguns casos, como por exemplo na nossa section, se a gente colocar um espaçamento interno, a gente não quer que cresça o tamanho da section. Se eu quiser que cresça, eu coloco lá um width um pouco maior e um height um pouco maior. Eu quero aumentar o espaçamento, mas sem alterar o tamanho do meu elemento. Como que a gente faz isso? Utilizando o box sizing, que a gente vai fazer isso agora aqui na nossa section. Vamos colocar uma cor de fundo, para a gente enxergar o que está acontecendo. Vou colocar um branco. Vamos especificar uma largura. Vamos colocar 1000 pixels, um pouco menor. Vamos alinhar a nossa section ao centro, que é o margem alto que a gente acabou de falar. Pronto, está no centro da nossa box. Agora é o seguinte, pessoal. Vamos, por exemplo, aplicar um padding aqui na nossa section. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não especifiquei se eu quero da esquerda, da direita, do topo ou da parte inferior. Simplesmente eu quero um espaçamento. Vamos colocar, vamos ver se 50 é suficiente. Vou colocar 50 pixels, vamos ver o que vai acontecer. Bom, aumentou. Vamos aumentar um pouquinho mais, vamos colocar 100, ver se é o suficiente. Vamos aumentar mais um pouco, 150. Pronto, cheguei onde eu queria. Pode ver que extrapolou aqui, ó. Eu estou aumentando o espaçamento aqui dentro, mas saiu da minha box. Então tem que até aumentou a tela aqui embaixo, ó, tá vendo? Eu não quero isso, só quero espaçamento interno, mas manter a minha box, a minha section do mesmo tamanho. É aí que a gente utiliza o nosso box sizing. Só digitar box sizing, border box. Ok? Eu posso colocar o espaçamento que eu quiser aqui dentro, pessoal. Vou colocar aqui, por exemplo, você viu que 150 já extrapolou. Vou colocar 300. Vai aumentar, mas vai ficar preso dentro da minha box. Ok? É claro que eu não vou querer tudo isso. Mas suponhamos que eu coloque aí, vai, uns 20 pixels de distância só. Por mais que eu altere, ele não vai extrapolar, não vai sair de dentro dos limites. Então, o principal é isso que você precisa saber, pessoal, para trabalhar com margem e padding, sem quebrar a cabeça, ok? Então, por enquanto nesse vídeo é só, é o básico que eu precisava passar para vocês de margem e padding, e no próximo vídeo a gente continua, beleza, pessoal? Até lá!